Não dá para ser bom em tudo, mas você tem que escolher áreas da sua vida que você quer se desenvolver. Por exemplo, esses dias uma pessoa perguntou para mim se dava para mesclar o Wing Chun com o Ninjutsu. Minha resposta é o seguinte, olha, eu disse para ela, não dá para você ficar rezando para dois santos, né? Você tem que focar toda a sua energia em uma área. Eu sei que tem pessoas que treinam várias modalidades, né? Eu particularmente não gosto. Por quê? Quando você fala de ninjutsu, quando você fala de uma arte como Kung Fu, por exemplo, são artes que você demora a vida inteira para aprender. E você vai terminar a sua vida e não vai ter aprendido tudo. Tá joia? Então, esse é meu pensamento, tá? Eu acho que não adianta você querer ficar mesclando as coisas, né? Ficar pulando igual um macaco de galho em galho. Você tem que ter um foco, você tem que colocar toda a sua determinação em uma coisa e fazer ela de uma forma excelente. Ninjutsu, eu pratico ninjutsu há 24 anos, ninjutsu da Bujinkan, e por todos esses anos eu tenho cada vez aprendido muito mais. Vou contar para vocês um pouco da minha experiência no Japão. Quando eu estive em 2018 no Japão com o Hatsune Sensei, foi uma honra conhecer Hatsune Sensei e eu pude ver com os meus próprios olhos aqui tamanha habilidade que Hatsune Sensei tem. Então, assim, eu, como praticante de artes marciais, ver um praticante que tem, na época, né, ele tinha, se eu não me engano, por volta de 87, 88 anos ele estava, né? E poder ver Hatsune Sensei em ação, com tamanha maestria e tamanha desenvoltura para fazer os movimentos que eu vi ele fazendo, é algo assim, chega a ser chocante, né? E inspirador, né? Mas também revela a distância que eu me encontro do nível, por exemplo, né? É claro que eu não quero fazer comparações, jamais eu vou me comparar ao mestre, mas é muito interessante a gente ter essas experiências para a gente entender o nível que nós estamos. Então, o mais importante foi que nessa experiência, nessa trip que eu fiz para o Japão, deu para ver, deu para sentir bem o nível que eles treinam no Japão. O nível que é treinado no Japão é um nível muito elevado na Bujinkan. Sentir Hatsune Sensei deslizando no tatame, fazendo movimentos incríveis, com um timing de resposta que chega a ser indecifrável. É até difícil de explicar como que é Hatsune Sensei ao vivo. Vocês já devem ter visto aí vídeos, né, de Hatsune Sensei fazendo técnicas, né? Tem vários vídeos aí no YouTube, na internet, tem muitos vídeos. Agora, ver Hatsune Sensei ao vivo, praticando e deixando a gente sem saber o que vai acontecer. Porque quando a gente está ali de espectador sentado no Rombo Dojo assistindo ele, né, a gente vê o Uki atacando ele, vê a movimentação leve, suave dele, porém, não são movimentos devagar. Pelo contrário, ele é muito rápido, porque ele se move sempre como se ele estivesse se movendo em uma outra dimensão. Eu sei que é estranho falar isso, né? Mas é como se ele não estivesse nessa dimensão e ele se movesse em outra dimensão. É muito interessante assisti-lo. Né? Foi muito interessante assisti-lo. Né? E infelizmente hoje ele já se aposentou. Mas ficou assim muitas lembranças dessa viagem. Eu treinei por 20 dias lá no Rombo Dojo com o Hatsune Sensei e com os seus alunos. Né? Eu vou passando, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu vou mostrar algumas fotos dos grandes mestres que são alunos de Hatsune Sensei que eu treinei no Japão. Sensei, conta pra gente como foi treinar com os alunos do Soto Hatsune. Hatsune Sensei tem muitos alunos, né? Eu treinei com Nagato Sensei, Someia Sensei, Ishizuka Sensei, Furuta Sensei, Seno Sensei. Treinei com vários deles, são só apenas alguns, né? Que eu treinei lá. Acho que dos primeiros que eu conheci foi Nagato Sensei.
Nagato Sensei, uma pessoa muito cordial, né? Ele não nos conhecia, obviamente, saímos do Brasil e fomos para lá. Fomos muito bem recebidos, né? A aula é assim, você chega lá, você se apresenta, você faz o pagamento da aula para poder participar. Então, você faz o pagamento da aula e você começa, se troca, e aí você está pronto para participar da aula. A aula, ela é a mesma aula para todos os praticantes que vão lá, né? Não tem divisão. Você tem uma classe que é para várias pessoas, independente da graduação, independente da nacionalidade, porque lá no Home hoje tem pessoas de várias nacionalidades. Então, pessoas da Europa, pessoas da América, da Ásia, pessoas, né, nós do Brasil, e várias nacionalidades. As aulas, elas são faladas em japonês e traduzidas para o inglês. Sempre tem um tradutor nas aulas. Por isso que é bom a pessoa estar com o inglês afiado. Ali, nós conhecemos Nagato Sensei, como eu disse, uma pessoa muito cordial, recebeu a gente muito bem. Treinamos com o Nagato Sensei. E o interessante da aula, né, é que normalmente eles passam uma técnica, né, não tem aquecimento, não tem assim uma preparação. As aulas, elas são num nível muito alto, tá? Todas as aulas que são feitas no Rombo Dojo são para quem é 15º dan, é para a última graduação. Mas e as pessoas que não são? As pessoas que não são, elas seguem a aula normal, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu aprendizado. Então ela é uma aula inclusiva para todo mundo, tá bom? Porém, ela é feita, né, para quem é 15º dan. Foi muito interessante na primeira aula com o Nagato Sensei, porque tão logo começou a aula, ele passou uma técnica, nós treinamos, e assim que a gente estava fazendo a técnica, ele foi passando e observando a gente. E eu fiquei muito feliz que ele me observou e ele pediu que eu demonstrasse uma técnica. Normalmente, o professor, né, que está presidindo a aula ali, ele faz isso com um aluno que, de alguma forma ali, ou ele gostou do taijutsu dele, ou despertou algum interesse nele, por algum motivo ele resolveu que eu mostrasse uma técnica. Aí ele falou para mim, né, falou em inglês, né, para que eu mostrasse uma técnica, qualquer técnica. E eu falei, bom, alguns falam bem, outros não falam tão bem, eles arranham algumas palavras, mas tem um tradutor. O Nagato Sensei, ele fala um pouquinho de inglês, mas mesmo falando ou não falando, tem um tradutor. A única aula que não tinha tradutor foi a aula de Ishizuka Sensei, que Ishizuka Sensei, se eu não me engano, acho que ele foi professor de inglês, ele fala inglês fluentemente, muito bem. Ishizuka, né? Ishizuka é o suco de Ryokoryu. Aí Nagato Sensei, ele fez o pedido para que eu mostrasse uma técnica, eu mostrei a técnica Koku, a primeira técnica do primeiro nível de Ryokoryu. Aí eu demonstrei a técnica do meu colega, né, que foi comigo aqui do Brasil, Ferrara, e nessa técnica, né, ele pediu para que eu falasse o nome da técnica. Eu falei o nome da técnica, ele falou, ok. Aí ele pediu para que todos treinassem aquela técnica que eu passei. Então, assim, foi um momento, um dia maravilhoso para mim, porque eu tive a honra de passar uma técnica no Rombo Dojo. Você pode mostrar para a gente a técnica? Técnica Koku. Eu vou mostrar ela sem parceiro hoje, tá? A técnica Koku começa com você em Ichimonji no Kamae, seu adversário ataca com um soco na frente, você faz a interceptação do golpe e golpeia na sequência. Alinha sua base, faz um chute e um ataque na barriga do seu oponente. Certo? Uma técnica simples, a técnica do primeiro nível, mas uma técnica que ela é primordial para quem treina, porque ela serve de fundamento para todas as outras. Né? Então eu fui no básico, né? Não ia querer passar nada muito avançado. Né? Então foi ok, todos treinaram e aí daí para frente eu tive a honra de ser Uki de Nagato Sensei. Porque normalmente quando eles fazem esse pedido para que uma pessoa mostre a técnica, eles pedem que você seja Uki deles depois. Ser Uki, o que é ser Uki, né? A gente tem o Tori e o Uki.
Tori é aquela pessoa que está executando a técnica. O Uki é a pessoa que está atacando, né? Então, quando você é chamado para ser Uki, significa que o seu professor ele tem total confiança em você, porque significa que você pode ser exemplo para os outros. Também significa, Uki significa aquele que recebe. Então, para você receber, você tem que estar preparado para receber, né? Geralmente as pessoas que eu chamo para ser Uki aqui no dojo são pessoas que estão aptas a receber golpes, são pessoas que treinam bastante tempo, são pessoas que conseguem cuidar do próprio corpo, são pessoas que dominam o próprio corpo. Uki vem de Ukemi, né? Ukemi, que também significa receber, né? Os Ukemis nós treinamos no dojo as quedas, né? Só que tudo isso, pessoal, é uma forma de você aprender a controlar o seu corpo. Você estar apto a receber uma queda, uma projeção, significa que você tem a total capacidade de se proteger diante uma agressão, diante um ataque feroz, né? Então, você ser chamado para ser Uki no Hongo Dojo chega a ser uma honraria para quem é praticante da Bujinkan, na verdade. Então eu tive a grande felicidade de ser Uki de Nagato Sensei por 2 horas e meia, treinando lá com ele lá, e foi uma das melhores experiências que eu tive nessa vida. E aliás, treinar lá no Japão cada dia foi uma experiência assim muito grandiosa, né? Porque por todos os outros senseis que eram alunos de Hatsumi Sensei, todos eles, é como se cada um deles tivesse uma arte marcial própria. Eles têm estilos que eles desenvolveram através de muitos anos de treinamento, muitos anos de entrega, né, para o treinamento do Ninjutsu na Bujinkan. Então, é muito legal treinar com eles, porque eles têm visões diferentes eles tiveram o mesmo professor, mas eles têm visões diferentes. Característica. Sim. Eles colocam a característica deles em cada coisa que eles fazem, né? Por isso que treinar na Bujinkan é uma volta ao passado, que é você aprender aquelas técnicas que foram desenvolvidas no campo de batalha, mas você tem toda a liberdade que Hatsumi Sensei desenvolveu isso, né, através do Budo Taijutsu. Ele te dá total liberdade para que você desenvolva essas técnicas colocando a sua característica própria, né? E sempre treinando as técnicas tradicionais, mas trazendo ela para a sua realidade e treinando principalmente com total liberdade para você se movimentar e total liberdade para você agir. Aqui no dojo nós treinamos técnicas uma pessoa contra outra, 2 contra 1, 3 contra 1. A gente faz muitos treinos assim, tá? Então, treinar Bujinkan no Japão é incrível, tá? Sensei, pode contar pra gente, todos os senseis que você treinou lá no Japão, qual que você se sentiu assim, mais você se identificou? Quem te impressionou mais durante os treinos? Quem mais, sem sombra de dúvidas, sem contar Hatsumi Sensei, vou falar dos alunos dele. Sem sombra de dúvida, a pessoa que mais me impressionou no Japão foi o Sensei Seno. Infelizmente, ele já faleceu. Por que o Sensei Seno me impressionou tanto? Porque o Sensei Seno, ele era um dos praticantes mais antigos, um dos alunos de Hatsumi Sensei mais antigos, tanto que ele conheceu Takamatsu Sensei. Alguns dos outros não conheceram, mas Seno Sensei conheceu e treinou também, né, com o Hatsumi, quando o Hatsumi ainda tinha, né, o Takamatsu ainda era vivo. Seno Sensei, uma alma iluminada. Seno Sensei, quando eu fui praticar naquela época, ele estava com câncer. Eu não sei dizer exatamente em qual órgão, mas era nessa região aqui da barriga. Porque Seno, ele não conseguia fazer o Shikin sentado de modo tradicional. Para fazer o Shikin, ele tinha que fazer o Shikin assim, ó. Ele não conseguia sentar de joelho. Então, assim, era muito interessante
essa questão, né? Ver o Seno Sensei com total assim, limitação física por causa da doença e mesmo assim com um sorriso no rosto, atendendo todos de forma cordial. E assim, foi uma coisa assim que me marcou muito ver o Seno Sensei com aquela dificuldade física, porém o sorriso no rosto, mostrando para todos que aquilo ali não era um empecilho para que ele fosse impedido de treinar. Seno, ele foi para o dojo de trem, e para você descer a escadaria, para você pegar o trem, tem uma escadaria grande, e ele precisava descer apoiado em alguém para que ajudasse. E quando ele entrava no tatame, ele deslizava no tatame, era incrível. A conexão que os praticantes têm com a arte marcial, quando eles treinam por muitos anos, a entrega que eles têm chega a ser uma coisa assim incrível e chega até difícil de explicar isso. Mesmo o Hatsumi Sensei, porque Hatsumi Sensei ele já tinha sua dificuldade para andar na época e ele andava com 2 bengalas, ele chegava no dojo com 2 bengalas. E aí quando chegava lá, ele largava as bengalas, entrava no tatame e saía deslizando e derrubando todo mundo e arremessando todo mundo longe. Então parecia que quando o Sensei entrava no tatame, parecia que o Wi-Fi dele conectava e ele se transformava, né? Mas o Seno Sensei, ele me impressionou muito, muito mesmo, porque eu nunca senti em nenhum outro ser vivo que eu já conheci na face desse planeta aqui, eu nunca senti uma pessoa tão amorosa como ele. Só de estar perto dele, ele transmitia um amor assim fraternal muito grande. Eu vou postar uma foto aqui que eu tirei com ele, não sei se vocês vão perceber, mas nessa foto eu estava emocionado, porque só de estar do lado dele, você sentia um amor muito grande, né? E a aula mais difícil que eu fiz até hoje na minha vida foi a aula dele, a aula do Seno. Porque nós treinamos 2 coisas bem simples, o Motegiaku e o Uregiaku. Só que nós treinamos o Motegiaku nível do Seno, que é um Omotegiaku nível God, que é um Omotegiaku que seria assim muito difícil de fazer por causa da conexão que você tem que ter com o timing do movimento para você acertar um Omotegiaku. E eu por 2 horas e meia também fiquei ali tentando fazer um Omotegiaku e um Uragiaku sem sucesso. Tá? Então foi a aula mais difícil que eu fiz, né? Foi essa aula com o Seno Sensei. E Seno Sensei também, eu vi um episódio também que me deixou assim muito... Viajar para o Japão, treinar na Bujinkan, é algo assim surreal, tá? Então tem muitas experiências para contar para vocês, tá? Num vídeo só. Talvez eu conte mais coisas em outro vídeo, né? Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo se vocês querem ouvir mais histórias sobre o Japão. Teve um episódio com o Seno Sensei também, que eu e meus amigos, né? Eu viajei para o Japão com 2 amigos, né? O Isaac e o Ferrara. E teve um episódio que a gente percebeu, que a gente viu o Seno Sensei, e nós ficamos assim maravilhados de ver. O Seno ele já devia estar ali com seus 80 e poucos anos também. E Hatsumi Sensei dava aula, se eu não me engano, era terça, sexta e domingo. E nesse dia era domingo. E no domingo, muitas pessoas, muitos alunos iam para a aula de Hatsumi Sensei, alunos dele do Japão e alunos que estavam ali pelo Japão viajando, né? Domingo era o ponto de encontro de todo mundo, né? Pessoas que às vezes moravam longe, que são alunos de Hatsumi Sensei, né? E moravam longe, de domingo todos se reuniam. Então, domingo, o Rombo Dojo ficava bem cheio, né? E Seno, na dificuldade que ele tinha física, por causa do câncer, ele não podia treinar, né? Ele tinha dificuldade até para descer a escada. Então, era interessante vê-lo sentado no banco, fora do tatame, assistindo o Hatsumi Sensei dar aula e treinando sentado. Exatamente, treinando sentado. Ele fechava os olhos e se imaginava, né? Se imaginava treinando e fazendo os movimentos. Então, eu tenho que falar isso para vocês. Quando eu vi essa cena,
ele sentado lá fora, tentando imitar os movimentos com os olhos fechados e tentando fazer a técnica de olho fechado, ou seja, ele estava treinando com a mente dele. Quando eu vi isso, eu fiquei muito emocionado também, devido a esse esforço, né, de estar ali presente junto com o mestre dele, o mestre que ele seguia por anos. Veja bem, ele tinha 80 e tantos anos, né, assim como o Hatsumi Sensei, seguia Hatsumi Sensei por anos e estava ali, ó, treinando sem capacidade física, porém em espírito e corpo presente, treinando através de sua mente as técnicas. E o mais incrível ainda foi que, enquanto o Hatsumi Sensei mostrava o treino, vê-lo fazer assim, ó, uau! Então, pensa bem, uma pessoa que treina há mais de, sei lá, 60 anos, treinando, ainda chegando ali perto do final de sua vida, ainda ficar deslumbrado com o seu professor ensinando, né? Ainda poder falar um uau, né? Então isso daí me chocou e me marcou bastante. É uma das experiências que eu trago do Japão e que eu vou guardar no meu coração para sempre, né? Isso também é algo assim muito, é algo que motiva muito, me motiva muito, e eu gosto de passar adiante essa informação porque hoje em dia as pessoas, né, a geração que vem aí hoje em dia é o tipo da geração que dá desculpa para tudo, né? E você vê uma pessoa que estava ali com uma doença, que foi a doença que infelizmente tirou a vida dele, né? Estar ali com aquelas condições físicas de total dificuldade, né? Mesmo assim, ele tinha o compromisso dele de ir no Rombo Dojo ensinar e ainda participava das aulas do seu mestre e ainda no final da vida ainda estava aprendendo ainda e ali chocado com as coisas que Hatsumi Sensei estava ensinando. Então, pessoal, no começo desse vídeo eu falei sobre uma pergunta, né, que me fizeram lá no Instagram sobre o que eu achava de mesclar uma arte com a outra. Então, essa é a minha resposta, né? Você tem tanta coisa no Kung Fu, no Ninjutsu, em outras modalidades para você praticar, que uma vida só é muito pouca para que você possa desenvolver e chegar num nível... você não vai chegar no último nível nunca, porque você está sempre aprendendo, tá? Então nós podemos chegar talvez no último nível das nossas vidas aqui nesse planeta, mas chegar no último nível da arte marcial eu acho que é impossível, porque todos nós estamos aqui para aprender e a gente tem que dar o nosso melhor. Tá joia? Falei bastante, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui e mandem sugestões de coisas, de histórias que vocês querem ouvir, se vocês querem ouvir histórias do Japão, ou se vocês preferem vídeos de treinamento, tá joia? Deixa seu like aqui e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Tamo junto!